Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante, mas que muitas vezes gera várias dúvidas, principalmente em pesquisadores iniciantes, que é sobre o tema, objeto e delimitação do objeto de pesquisa. De antemão, eu quero destacar que cada área da ciência tem as suas próprias especificidades. Por isso, nesse vídeo eu optei por usar exemplos práticos e visuais para conseguir dialogar com o maior número de pessoas possível, sem entrar nas particularidades de cada área. Se esse tema interessa para você, eu te convido a assistir o vídeo até o final. Primeiramente, vamos ver o que é um tema. O tema é um assunto geral que você deseja abordar em seu trabalho ou pesquisa. É uma área ampla de interesse que pode ser investigada sobre várias perspectivas. Por exemplo, educação ambiental, violência urbana, inteligência artificial, políticas públicas. Já o objeto é o foco específico dentro do tema escolhido. Ele delimita melhor o que será estudado, indicando sobre o que exatamente recairá sua análise ou investigação. Exemplo de um objeto dentro do tema educação ambiental: as práticas de educação ambiental nas escolas públicas do ensino fundamental. E a delimitação do objeto é o recorte ainda mais preciso do objeto de estudo. Ela define o contexto, como tempo, espaço, população ou recorte teórico, tornando a pesquisa viável e mais clara. Um exemplo de delimitação no contexto do objeto sendo práticas de educação ambiental nas escolas públicas seria as práticas de educação ambiental desenvolvidas entre 2020 e 2023 em escolas públicas de ensino fundamental do município de Salvador, na Bahia. Veja que aqui eu tenho o meu tema, que é educação ambiental, o meu objeto, que são as práticas de educação ambiental, o meu recorte temporal, que é entre 2020 e 2023, e o meu recorte espacial, que é nas escolas públicas de ensino fundamental do município de Salvador. O que precisa ficar claro para você é que tudo é passível de ser pesquisado. Só que essa pesquisa ela precisa ser viável. Qualquer fenômeno, objeto, ser ou relação existente no universo pode ser pesquisado. A ciência ela não impõe limites sobre o que pode ou não pode ser estudado. O que diferencia uma ideia de uma pesquisa científica é, na verdade, o método aplicado e a viabilidade dessa pesquisa. Uma pesquisa, para ser viável, ela precisa ser exequível. Você consegue realmente realizá-la com os meios disponíveis? Ela precisa ser delimitada. Tem um começo, meio, fim possível dentro do prazo? A pesquisa precisa ser relevante e justificável. Por que vale a pena estudar isso? E ser metodologicamente defensável. Há como investigar isso com rigor científico? Vamos pensar por meio de um exemplo prático. A poluição de rios urbanos é um problema passível de uma pesquisa científica? Sim, a poluição afeta desde grandes metrópoles até cidades pequenas. Nas grandes metrópoles, há um volume muito grande de lixo sendo descartado. Nas pequenas cidades, pode haver falta de estrutura e de dinheiro para sistemas adequados de tratamento. Então, é um assunto, é um tema passível de se fazer uma pesquisa científica. O que polui um rio? Lixo, esgoto doméstico, rejeito industrial, entre outras fontes de poluição. Mas vamos usar essas três aqui nos nossos exemplos. Essas três fontes de poluição, elas podem ser um objeto de pesquisa. Você pode perfeitamente fazer uma tese de doutorado realizando um estudo integrado dessas três fontes em um determinado rio. Agora vamos tentar ver isso aqui por um outro viés. O lixo muitas vezes é uma fonte individual de poluição. São pessoas sem noção, estão com alguma coisa na mão e descartam elas no rio. O esgoto doméstico é uma questão pública. São as cidades que não têm um sistema adequado de tratamento desses esgotos. E o rejeito industrial está na esfera privada. São as indústrias que não arcam com a responsabilidade de dar uma destinação final adequada ao lixo e aos rejeitos que elas produzem. Então veja que aqui nós podemos ter três objetos distintos. Ou seja, você pode fazer uma pesquisa sobre o lixo, que é de responsabilidade individual, uma pesquisa sobre o esgoto doméstico, que é de responsabilidade pública, ou uma pesquisa sobre o rejeito industrial, que é de responsabilidade privada. Mas você também pode fazer uma tese de doutorado, que um capítulo seja sobre o lixo, um outro capítulo seja o esgoto doméstico, e um terceiro capítulo seja o rejeito industrial. O que eu estou te dizendo é que dentro de um mesmo escopo você pode ter 1, 3 ou mais objetos de pesquisa, e está tudo bem. Tudo depende da viabilidade de tempo, recursos e conhecimento técnico para se executar o que está se propondo. Vamos imaginar que eu deseje fazer uma pesquisa apenas sobre o rejeito industrial. Então, o meu tema é poluição dos rios urbanos, o meu objeto são os rejeitos industriais, e uma possível delimitação do objeto seria poluição do rio Tietê, na cidade de São Paulo,
entre os anos de 2015 e 2025. Veja que o processo de delimitação do objeto funciona como um funil. Primeiro eu tenho o meu tema, que é algo muito abrangente. Por exemplo, poluição dos rios urbanos. Pode ser a poluição de qualquer rio do mundo, ou de todos os rios do mundo. Daí quando eu vou para o objeto, eu restringo isso para rejeito industrial. Então não são todas as poluições. É um tipo de poluição específica que é a oriunda de rejeito industrial. E por fim, na delimitação do objeto, eu restringo ainda mais. Eu quero estudar o rio Tietê na extensão da cidade de São Paulo entre os anos de 2015 e 2025. Ou seja, não é qualquer rio, não é no estado todo de São Paulo e não é de qualquer ano. Há uma delimitação, ou seja, eu estou fazendo um recorte de uma realidade muito ampla para uma realidade muito específica. Porque delimitar é escolher um recorte viável que eu consiga estudar com profundidade. Então, uma possível proposta de pesquisa dentro desse exemplo hipotético que eu trouxe aqui seria as consequências da poluição no rio Tietê, na extensão da cidade de São Paulo, causada por rejeitos industriais entre os anos de 2015 e 2025. Aqui eu tenho o meu tema, poluição de rios, o meu objeto, que são os rejeitos industriais, o meu recorte temporal, que é os anos entre 2015 e 2025, e o meu recorte espacial, que é o rio Tietê, na cidade de São Paulo. Viu como a gente saiu de um tema gigante e chegou num objeto de estudo claro e pesquisável? Então sim, você pode estudar o que você quiser, desde que você consiga delimitar e viabilizar essa pesquisa. O que vai transformar a sua ideia em ciência é a forma como você estrutura essa investigação. E aqui eu deixo algumas fontes caso você queira se aprofundar nesse assunto, como a metodologia científica de Marconi e Lakatos, metodologia do trabalho científico do Prodanov e de Freitas, e como elaborar projetos de pesquisa do professor Antônio Carlos Gil. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Assim o YouTube vai entender que há informações relevantes nele e vai indicá-lo para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.